Obrigado, Jesus! Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Deus te abençoe grandemente, poderosamente. E eu creio que hoje, mais uma vez, o Senhor vai nos abençoar tremendamente. Amém? Sempre que nós vamos à casa do Senhor, que nós nos posicionamos para adorar a Deus, né? Estamos na casa do Senhor aqui, mesmo você que está em casa, né? Está em casa, mas também está conectado, está na casa do Senhor, né? O Senhor está aí dentro do seu coração, tá? Sempre quando a gente se posiciona para adorar a Deus, a gente tem um encontro com Deus, coisas tremendas acontecem, sabe? O mundo espiritual, ele se movimenta, o mundo espiritual se mexe e coisas tremendas acontecem. Eu creio que nesta semana não será diferente, né? Coisas tremendas, extraordinárias vão acontecer. Amém? Até porque, olha, nós tivemos o Shabá ontem, né? De sexta para sábado. O Shabá. Então, já estamos num novo tempo. Já estamos num período novo e isso vai até o próximo Shabá. Aí, sexta-feira, novo Shabá, novo tempo se inaugura e assim, de semana em semana, Deus vai renovando as bênçãos dele sobre a nossa vida. Você imagine, nós temos uma bênção que a gente não para prestar atenção, né? Que é a bênção aí de você estar respirando. É uma bênção, tudo é bênção. Tira essa bênção de você estar respirando, né? E você, a cada semana, você é renovado, a cada dia é renovado. O dia que parar de renovar essa bênção, o que vai acontecer comigo, com você, né? Então, Deus nos abençoa tremendamente. Hoje nós estamos falando sobre as chaves, 7 chaves para a gente viver o extraordinário. E hoje a gente vai falar sobre a chave da honra, é a 5ª chave. Olha, que tremendo, né? A gente já ouviu bastante sobre honra, assim como a gente já ouviu bastante sobre graça, sobre salvação, sobre fé. Então, essas são as matérias da igreja, os temas da igreja, né? São os temas que a gente vai aprendendo até o final da nossa vida, até o nosso encontro com Deus. Sabe qual a diferença de uma escola para uma igreja? Sabe, ambos a gente estuda, não é isso? Então, qual a diferença? Se você acertar essa, eu vou dizer que você é uma pessoa assim que, meu Deus, é muito bom de descobrir as coisas. Qual a diferença de uma escola para uma igreja? É que numa escola, a gente apenas estuda. Numa igreja, nós nos alimentamos. Amém? Então, isso é importante saber disso. Por quê? E nos alimentamos mesmo. Esse é alimento para o espírito. A palavra de Deus é alimento para o espírito. Então, nós nos alimentamos. Qual a diferença de estudar para se alimentar? Quando você estuda, você já aprendeu aquela matéria, você passa para outra. Não é? Você passa para outra. Então, vamos imaginar que a matéria seja arroz e feijão. Matéria para estudar. O que é arroz? O que é o feijão? O que eles fazem? Quais os nutrientes deles? Aí você estuda sobre arroz e sobre feijão. Aprendeu tudo sobre arroz e feijão. Aí passou de ano. Você vai continuar estudando sobre arroz e feijão? Se você já estudou tudo sobre arroz e feijão? Vai? Não vai. Você já sabe, já estudou, já passou aquela matéria. Vamos para a próxima. Agora, vamos pensar aqui arroz e feijão enquanto comida. Aí você comeu hoje arroz e feijão. Aí amanhã você não precisa mais, porque já comeu ontem. Mês que vem você não precisa mais comer arroz e feijão, porque você já comeu. Ano que vem, tu nunca mais precisa comer arroz e feijão. Está vendo a diferença da escola para a igreja? Que na escola a gente aprende, vai passando de ano, vai estudando outras coisas. Na igreja nós nos alimentamos. Se nos alimentamos, ela é comida, essa é a comida. Qual é a comida? É fé. Fé, salvação, é honra, eu não sei o quê, aí volta, aí tu come de novo, aí come, arroz, feijão, carne. Não passa disso a nossa comida, né? Frango, peixe, é isso. Você come mais o quê? Come alguma coisa do outro mundo? Eu sei que você come. Você só come isso. Você come o quê? Caviar? Mas aí é você, né?
Só você. É peixe. Você come peixe? O ovinho do peixe? Você está comendo caviar. Entendeu? Está entendendo? Por que a gente tem que voltar esses temas? Honra. Ah, mas eu já ouvi sobre honra. Inclusive a gente tem aqui um seminário de honra tremendo. A colheita da honra. É um treinamento de honra que o Maná 12 tem aqui, que as igrejas deveriam passar, porque é realmente tremendo. Traz uma cura para a igreja, né? Alinha tudo sobre a honra. Então a gente nem precisava falar sobre honra, né? Mas precisamos, porque não é escola, é lugar de comer, né? Comida a gente se renova. Amém? Então, hoje a quinta chave, a chave da honra. Queridos, a honra, ela impede que uma pessoa entre em prisão. A honra impede que a pessoa seja aprisionada. Isso é uma coisa que a honra faz. Ela impede que uma pessoa seja aprisionada. Toda prisão é resultado de desonra. Toda prisão injusta. Desculpe, toda prisão justa. Porque existe prisão injusta, né? A pessoa foi presa injustamente. Ela não desonrou. Mas toda prisão justa é resultado de desonra. Então, a honra impede que uma pessoa entre em prisão. Uma outra coisa que a honra faz. A honra, ela tira a pessoa de uma prisão. Amém? Então, vamos imaginar que a pessoa entrou em prisão por causa de desonra. Aí ela aprende sobre a honra, ela sai da prisão. Então, a honra é uma chave. A honra é uma chave poderosa para libertar a pessoa e colocá-la num nível tremendo para ela viver o extraordinário de Deus. Amém? Então, hoje, nós vamos aprender aqui sobre um segredo da honra. A honra tem um segredo, gente. Tem um segredo. Que a gente fala, a honra, o que é a honra? Mas qual o segredo que traz a honra? Que segredo é esse que ela esconde? Hoje a gente vai aprender sobre um segredo aqui da honra. Esse segredo é composto de duas verdades, tá? Então eu vou falar uma verdade, depois eu vou falar outra, e no final você vai entender o segredo, tá bom assim? No final você vai entender o segredo. Então, mas antes de eu falar sobre o segredo da honra, de eu começar a falar, eu vou ler o texto aqui, e eu vou pedir que a gente faça essa leitura de pé, amém? Vamos fazer essa leitura aqui de pé. Eu vou pedir também, por gentileza, assim, que todos mantenham a cadeirinha separada, tá bom? Até o que tiver com a criancinha ali, que eu sei. Às vezes o papai precisa dar um apoiozinho à mamãe, mas eu preciso que vocês separem, por favor, sabe por quê? Separe, porque a gente tem que seguir as normas aí, e a gente pode ser visitado a qualquer momento para expensão, aí a gente tem que estar tudo certinho, tá bom? Mesmo se a gente não fosse visitado para expensão, a gente tem que fazer. 3. Vamos lá, 2 Reis 7, 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pela tua palavra rica e poderosa, pelos ensinos que a tua palavra traz como um alimento poderoso para a nossa vida. Hoje nós, mais uma vez, nos assentamos diante da tua mesa e recebemos aqui como um prato
principal nesta noite, este alimento poderoso que é a honra. Que o teu Espírito Santo a aplique em nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Há muito tempo que a gente não fazia leitura assim, né? Ficando de pé. Que coisa tremenda, né? Lembrou aí os velhos tempos, né? Glória a Deus. Amados, vamos lá para este segredo da honra. Eu quero, assim, aproveitar e glorificar a Deus pela vida do Maná 12, Igreja da Provisão de Deus. Amém? Deus tem nos dado a graça, né? O privilégio de sermos pessoas que aprendemos a honra, aprendemos sobre a honra e caminhamos, estamos engateando ainda, né? Estamos aprendendo, estamos a cada dia colocando a honra em funcionamento. Então, você pode ter certeza de uma coisa: você não entrará em prisão, e se você entrou em alguma prisão, se colocaram você em alguma prisão, você sairá dela com certeza. Amém? Amém? Porque é isto que a honra faz. É isso que a honra faz. Você não imagina o que portas já estão preparadas, só esperando você pegar essa chave, essa unção, para que ela seja aberta na sua direção. Não tem sentido a gente chegar na presença de Deus e nada acontecer. Vai acontecer coisas tremendas. Amém? Portas serão abertas na sua direção, na direção dos seus filhos, da sua casa, do seu futuro. Portas serão abertas. Tem gente que já nasce numa prisão. Você sabia disso? Tem gente que já nasce numa prisão. Ele nem sabe porquê, mas já nasce numa prisão. Aí Deus dá uma chave poderosa da honra e a pessoa sai daquela prisão. Então, essa noite é uma noite tremenda. Lembra do povo de Israel no Egito, tempo de Moisés? Eles nasceram numa prisão. Eles nasciam numa prisão. Até que um dia chegou uma chave poderosa, trazida pela mão de Moisés, e abriu aquelas portas. Eram 10 portas. Plá! Plá, 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 plá. Cada porta era um demônio. Veja que Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Porta é muito importante no mundo espiritual. Então Jesus era a porta. Mas uma porta que se abre para que a gente passe e encontre com Deus. E Satanás não coloca portas para manter você fechado num lugar de escravidão. Então haviam 10 portas, com seus 10 demônios ali. Um por um foi caindo. Essas são as 10 pragas de Moisés. Um por um foi caindo. Plá, 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 plá. E o povo saiu para nunca mais voltar para aquela escravidão e para prosperar de forma tremenda. De forma tremenda. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, eles não precisaram construir casas, porque já estava pronto. Eles não precisaram plantar, fazer plantação, semeadura, porque já estava tudo plantado. Já estava em época de colheita até. Eles não precisaram nada, estava tudo pronto. Então, aquilo que Deus, você pode ter passado muito tempo em prisão, mas quando Deus te tira de uma prisão, sabe, já vem junto a compensação, a restituição. Aquele tempo que você ia levar para construir tudo aquilo, já vem tudo pronto para compensar o tempo de prisão. Então eu quero dizer para você que Deus está preparando uma porta que vai trazer para você bênção, restituição, compensação. Você vai avançar em tudo aquilo que você perdeu naquele tempo de prisão. Se você crê nisso, receba e aplauda o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Então vamos lá. Esse texto que lemos, já estamos acostumados com ele, né? Que é o texto básico que a gente está lendo aqui, já por várias semanas. Cada semana a gente lê esse texto. E ali a gente vê que o povo estava numa prisão. O povo de Israel foi aprisionado num sistema de quarentena. Uma quarentena não para o benefício da saúde, né? Então existe quarentena
como a gente que está passando agora, que é para o benefício da saúde, para a pessoa não se contaminar. Mas aquela quarentena era uma quarentena para matar as pessoas. Porque o inimigo cercou ali Israel, cercou aquela cidade de Samaria, e o povo não podia sair. Se saísse, morria. Então tinha que ficar lá dentro. Ficar lá dentro para morrer, porque acabava a comida, acabava tudo. Eles já estavam já nesse processo de morte, lá dentro daquela prisão. Aí, só que lá dentro tinha um homem de Deus, né? Eliseu. Eliseu representa hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo, representa o Senhor Jesus Cristo, representa a igreja. Estava lá dentro e ali foi a grande oportunidade que Deus deu para que eles pudessem sair milagrosamente daquela prisão imposta por aquele rei lá da Síria, Ben-Hadad. O nome dele é Ben-Hadad. Muito bem, então vamos ver aqui os segredos. Eles saíram por causa da honra, porque havia honra no território. Agora vamos ver esse segredo aqui, as duas verdades que compõem esse segredo da honra. Então, a primeira verdade que vai compor esse segredo é a seguinte, sobre a honra. Honre a Deus. Honre a Deus. Então você quer entender sobre honra, quer conhecer o segredo da honra? Então essa é a primeira parte do segredo da honra. Honre a Deus. Então uma pessoa que honra a Deus, ela vai entrar em prisão? Não vai. Justamente, uma prisão justa, ela honra a Deus, ela não vai entrar em prisão justa. Por exemplo, Paulo e Silas foram colocados numa prisão. Eles honravam a Deus. A prisão era justa ou injusta? Injusta. Prisão justa não tem para quem honra a Deus. A pessoa que honra a Deus, ela já está com as portas abertas para ela. Então ali, honre a Deus. Essa é a primeira verdade que compõe o segredo da honra. Que Deus abrisse as comportas do céu, Ele não teria como resolver o meu problema. Essa foi a palavra do general, aqui, é um general judeu, um oficial judeu. Um oficial judeu. Por que é importante saber que ele era um oficial judeu? É importante saber, porque se ele era um oficial judeu, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia sobre Deus. Ele era um judeu. Então ele conhecia tudo sobre Deus. Se tem uma pessoa mais capacitada para honrar a Deus, é quem aprendeu sobre isso. E ele havia aprendido, não tinha motivo para ele não honrar a Deus. Então ele estava numa... E agora vem o profeta, né, Eliseu, e Eliseu dá uma palavra aqui, uma palavra profética, no versículo 1, dizendo que no dia seguinte, tudo seria resolvido, né? Amanhã, por volta desta hora, ou seja, de 24 horas, Deus vai resolver essa situação. A palavra do profeta Eliseu, para ele, em 24 horas, Deus vai resolver essa situação. Você vê, quando você entrou aqui hoje, e você que está em casa assistindo, o que eu falei aqui? Nesses 7 dias, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Amém? Então nós vamos sempre receber palavras proféticas na igreja do Senhor Jesus. Era no passado, era no presente. Sempre vamos receber palavras proféticas. Palavras proféticas para você avançar, prosperar, crescer. Palavras proféticas para você se consertar. Não foi hoje de manhã? Limpe a sujeira, se alinhe como noiva. Né? Não é sempre na igreja que na igreja não é sempre receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção. Não é só isso. Não é só isso. É isso, se conserte. Tem várias palavras. Só não tem palavra de maldição. Vai acontecer isso contigo, palavra de maldição. Profetizo sobre a sua vida essa grande derrota. Você vai ouvir isso na igreja? Profetizo, todas as portas se fechem na sua direção. Você vai ouvir isso na igreja do Senhor Jesus? Não. A igreja do Senhor Jesus não lança maldição. Ela lança bênção e lança repreensão, exortação. Então, repreensão e exortação é para abençoar. Então, o que a palavra de Deus diz? Um pai corrige o filho que ama. Amém? Não diz isso? Quem conhece esse versículo aqui? Levanta a mão. Um pai corrige o filho que ama. Isso aí. Corrige.
Então, se um pai não corrige um filho, duas coisas aí. Ou ele não ama, ou inverteu, ele ficou com medo do filho, e ele não quer desagradar o filho. É falta de amor. É falta de amor. Porque se você não corrige... O que é corrigir, gente? Corrigir. Aqui está uma rota. Aqui está um buraco. A rota está aqui, ó. Ele está fazendo a rota. De repente, você vê que seu filho está vindo para cá. Nenhum pai traça uma rota para o filho cair no buraco. Todo pai traça uma rota para o filho avançar, crescer e prosperar. O filho é que se desvia da rota que o pai e a mãe traçaram. Não é verdade? Normalmente é assim. Com raríssimas exceções, normalmente é assim. Então, o filho é que muda a rota. Ele muda a rota por mais influência, por ação demoníaca, uma série de coisas faz com que ele desvie da rota e vai e mira o buraco. O pai está vendo que ele mirou o buraco. Ele tem que corrigir. Então, às vezes ele chega, olha só, é para cá, você saiu da rota. Ah, não quero saber não. Isso aqui é o que eu faço, a vida é minha. Tarará, 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 tarará. Mas é aqui, vem cá, ó. Puxa para cá. Puxa para cá. Não é com violência, não é nada, sabe? Nada de violência. É com amor, mas com firmeza. Não, vai cair no buraco. Não vai, entra na frente dele. Não. Aqui você não passa, é para lá. Não passa. Você não pode deixar ele cair no buraco. Amém? Não, eu não posso desagradar ele. Tu não desagrada ele, você perde ele. Desagradar. Às vezes tem que desagradar. Sempre com amor. Sabe? Porque com violência e falta de amor, só afasta mais a pessoa. Tá bom? Então, vai recebendo aí, vamos recebendo aí essas palavras. Agora já estou em família, né? Agora já estou na área de família. É o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus fluir. Amém? Deixa fluir. Eu estou vendo que filhos que iriam cair num buraco, já vão ser corrigidos a rota. Vai voltar para a rota da prosperidade. A rota que Deus tem, querido, é a rota da prosperidade. É a rota da prosperidade. Então, olha lá. Esse oficial judeu, ele conhecia sobre Deus. Ele sabia. Mas olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Ele diz aqui no versículo 2. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor Yahvé, abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Em 24 horas a situação está resolvida e a gente sair dessa prisão? Será? Aí vem a frase colocada ali, embaixo desse tópico, ali ó. Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, Ele não teria como resolver meu problema. É isso que o oficial judeu falou. Então ele recebeu uma palavra profética, ele falou, ainda que Deus abrisse as comportas do céu, Ele não teria como resolver o meu problema. Isso significa desonra. Porque não há nada impossível para Deus. Amém? Jamais uma pessoa que conhece a palavra de Deus poderá dizer, Deus não tem como resolver esse meu problema. Deus tem sim. Deus tem como resolver todos os problemas. Mas o meu problema ainda não foi resolvido. O dia que você receber uma palavra profética vinda de Deus na sua direção, creia que será resolvido. Chegou o seu dia, chegou a sua hora. Amém? A gente libera a palavra profética geral. E tem aquelas pessoas que essa palavra profética é rema. Cai sobre ela. Se você recebeu, é para você. Toma posse e flua. Então, ele desonrou a Deus. Ele desonrou a Deus. Então, a primeira verdade do segredo da honra é honre a Deus. Honre a Deus. Então, vamos ver algumas razões aqui por que devemos honrar a Deus. Por que aquele judeu deveria honrar a Deus, aquele oficial? E por que nós devemos honrar a Deus sempre? Primeira razão é porque Deus é o nosso Criador. Deus é o Criador. Amém? Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então devemos honrá-lo sem questionamento. Muitos hoje são como aquele oficial, né?
Deus não vai fazer, Deus não pode fazer, ignoram até Deus, né? Ignoram a existência de Deus totalmente. Quando passam por um problema, blasfemam contra Deus. Olha, eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Onde estava Deus? Isso aí é ironizar Deus. Isso aí é dizer para Deus, está vendo? O Senhor não resolve. O Senhor não tem como fazer, senão isso não teria acontecido. É a mesma postura daquele oficial. Deus não tem como fazer. Isso é desonra. Uma criatura, uma coisa criada, jamais pode desonrar o Criador. Se o Criador, se Ele criou, é porque Ele é maior. Você não existia, você não estaria aí para desonrá-lo, se Ele não tivesse te criado. Ele te criou e ainda te deu um livre-arbítrio. Então, na direção do Criador, é somente honra, honra, honra e honra. Haja o que houver, honra. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Até as coisas inanimadas sabem disso. Sabe o que é uma coisa inanimada? É uma coisa que não tem vida. Por exemplo, um quadro. Aí está lá, esses grandes pintores, né? Tem lá o Leonardo da Vinci, que é aquele, um dos mais conhecidos, talvez o mais conhecido, a Mona Lisa, aquela obra mais conhecida talvez de todas, que está lá. É um quadro, um desenho de uma mulher pintado. Vai tentar comprar aquele quadro? Não tem, não está à venda. Não está à venda. Se tivesse à venda, você não teria como comprar. Porque bilhões de dólares. Não tem como. Sabe? Você pode ir lá ver, contemplar. Então, toda vez que a pessoa chega diante daquele quadro parado lá, inanimado, aquela figura, está dizendo o seguinte: o meu Criador é fantástico, Ele é extraordinário, olha o que Ele fez. E as pessoas ficam ali, fazem fila para entrar. Né? Quem não tem vontade de um dia ver, né? Acho que até eu gostaria de ir lá ver esse quadro. Por enquanto a gente vai vendo aí pela televisão. Mas tu verá. Então, todas as vezes se lembram de Leonardo da Vinci e honram ele. Por quê? Porque ele criou aquele quadro. Então, o quadro existe para dar honra ao seu Criador. Você e eu, nós existimos para dar honra a Deus por ser Ele o nosso Criador. Não olhe para lado, não olhe para isso, não olhe para aquilo. A grande razão é que Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, a parte criada não tem outra coisa a fazer senão honrá-lo, dar glória a Ele. As pessoas vão olhar para você e vão dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como que você é. Você imagine, pessoa olhar para você e... Quem criou essa pessoa? Não. Ela vai olhar e vai dizer: glória a Deus. Até hoje, o homem está tentando criar um outro homem. Criar um ser humano. E não consegue. Nunca vai conseguir. Perfeitinho, igualzinho como você, não vai conseguir. Amém? Vai se aproximar, mas não vai conseguir. Está vendo? Está comendo? Está comendo honra nessa noite? Amém? Está se alimentando? Amém? Olha, honrar a Deus, porque Ele é o Criador. Essa comida eu já comi. É arroz. Toma arrozinho. Está te comendo arrozinho, tá? Você tem quantos anos? Você tem, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos? Desde quando você come arroz? Desde que você começou a comer sólido. Dá um arrozinho para ele, no garfinho, pontinha do arroz, do prato lá da sua mãe, do seu pai, comendo aquela pontinha de arroz. Hoje você bate aquele pratão. Não enjoa de arroz, né? Para de comer arroz para ver se você não morre de fome. Come arroz. Amém? Glória a Deus. Aí tem gente que está dizendo assim: eu estou no regime, não estou comendo arroz.
Glória a Deus. Falar em arroz, eu não me lembro, né? Quando levamos a Laís a ver no médico, ela era pequenininha. Lembra disso, André? Aí levamos lá, aí o doutor Newton, né, falou assim, ela está muito magrinha. E o que faz para resolver? Ele não está dando comida, a gente dá. Não, dá arroz e frango. Arroz e frango. Aí a gente, arroz. Tá aí, ó, esse tamanho. Só no arroz. Aí, tá vendo aí? Você tá criticando o arroz? Aí, ó, o arroz aí, arroz e frango. Essa receita lá do doutor Nilton, tacamos-lhe arroz e frango. Aí tá aí. Aí a pessoa vai falar assim, então eu vou parar de comer arroz e frango para não engordar. Faz isso não, gente. Faz isso não. Só come na medida certa. Então, a segunda razão porque devemos honrar a Deus é porque Deus é amor. Amém? Ele é amor. Ele é amor. Há mais amor em Deus do que luz no sol. Ele é repleto de amor. Aliás, Deus não tem amor. Deus é amor. Né? Está lá no livro de 3 João. Deus é amor. Deus é amor. Então, se Ele é amor, eu tenho essa razão para amá-lo, para adorá-lo, para honrá-lo, porque Ele é amor. Se está acontecendo alguma coisa comigo ruim ou negativa, isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com o maligno. Não tem a ver com Deus, porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Isso é tremendo. Sabe, às vezes a gente passa por luta e vai pensar logo, por que Deus não viu, por que Deus não fez? Já reparou isso? Às vezes quando a pessoa está sendo abençoada, está na bênção, ela não lembra, que Deus está dando. Mas se ela está com uma situação difícil, ela lembra que Deus não deu. Espera lá, gente. Deus é amor. Então, olha o que esse oficial disse. Ainda que, se Deus abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? Será que isso iria acontecer? Não. Ele não iria fazer isso. Iria como fez. Porque Deus é amor. Então, se tem uma coisa que eu tenho, uma razão que eu tenho que honrar a Deus, é porque Deus é amor, gente. Aquele oficial, ele desonrou a Deus. E sendo um judeu, ele desonrou a Deus. Que ele disse, ainda que Deus abrisse as comportas dos céus, não teria como resolver esse meu problema. Isso foi uma desonra. Isso foi uma ironia. Ele estava dizendo, o inimigo é maior do que Deus. O cerco de Ben-Hadad é muito mais poderoso do que Deus. Não tem como Deus desmontar esse cerco em 24 horas. Cheio de exército inimigo aqui, os soldados inimigos. Como é que Deus vai desmontar isso? E mudar a inflação. Porque o país ficou inflacionado. Você sabe, quando tem pouca coisa para comprar, o preço aumenta. Não é assim? O preço aumenta. Aí quando tem muita coisa para comprar, disponível, o preço diminui. Então, a inflação estava altíssima lá dentro de Israel. Altíssima. Uma porçãozinha, uma canequinha de esterco de pomba estava caríssimo. Quem é que compra esterco de pomba para comer? Era o que tinha e tinha pouco. E tinha que ter muito dinheiro para comprar. Então, olha o nível. A inflação estava alta. Em 24 horas, Eliseu falou, em 24 horas vai estar tudo resolvido. Cerco terminado, inimigo fora, inflação zerada, tudo resolvido. Amanhã, por volta dessas horas, em 24 horas eu vou resolver tudo. Aí o que o oficial judeu falou? Nem que se ele abrisse as comportas do céu, ia dar para ele resolver essa situação toda em 24 horas. Mais do que dúvida, gente, preste atenção nisso. Mais do que dúvida, mais do que ele colocar dúvida no poder de Deus, ele desonrou a Deus. Desonrou a Deus. Ele desonrou. E ele não podia desonrar a Deus. Por quê? Porque ele, como judeu, ele sabia que Deus era amor. Olha, você está agora numa prisão, você está numa prisão, você está numa situação difícil,
não continue desonrando a Deus. Você está numa situação difícil? Então não desonre a Deus. Porque Deus é a sua saída. A honra é a chave que vai te tirar você dessa situação. Se você desonra a Deus, você está eliminando a única chave que pode tirar você dessa situação difícil. E pode colocar você numa situação extraordinária. Eu digo para vocês que todos que estão aqui, todos que estão ouvindo, recebendo essa palavra, vão entrar ainda num tempo extraordinário em todas as áreas da sua vida. Esse tempo extraordinário vai alcançar você, sua casa, seus filhos, vão alcançar e vão elevar. Então, segure a chave da honra a Deus. Honre a Deus. Haja o que houver. Honre a Deus. E se há um tempo para a gente demonstrar honra a Deus, é o tempo da dificuldade. Sabe? Quem fez isso? Jó fez isso. Jó fez isso. Não foi? Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Porque Ele vive, eu viverei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tempo de dificuldade e Jó ali honrando. O que Deus fez? Deus levou para viver um extraordinário. A mudança na vida de Jó foi semelhante a essa mudança aqui. De uma hora para outra a vida de Jó mudou, tudo mudou. E ela não mudou para ficar igual como era antes do problema. Ela mudou para ficar melhor do que como era antes. É assim que Deus faz. Deus sempre nos coloca numa posição muito melhor do que estávamos quando veio um problema. Mas honre a Deus. Então Jó honrou a Deus. Jó honrou a Deus. E Deus o elevou, né? A gente vê lá Abacuque. Abacuque faz a sua oração dizendo, né? Ainda que a oliveira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que eu esteja com todos esses problemas, ainda assim eu louvarei o Senhor, o Deus da minha criação. Só faltou ele dizer assim, porque Deus é amor. Amém? Então, se há um momento da gente honrar a Deus, é no momento de dificuldade. Honre, honre, honre. Ele é amor. Sabe, aquele que entregou o seu filho, né, para morrer por nós. Ali na cruz. Aquele que entregou o seu filho. Honre a Deus. Honre a Deus. Se você ainda não honrou a Deus nesse nível, olhando para Ele como Ele sendo amor, olhe para a cruz. Então na cruz a gente vê o Filho de Deus sendo morto, sabe, sendo sacrificado para perdão dos meus pecados. Então todos nós devemos olhar para Deus, olhar para a cruz, nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que aquele sacrifício da cruz foi para o meu benefício, receber o Senhor Jesus como Salvador e passar a servi-lo. Isso é honrar a Deus por amor. Amém? Honrar a Deus por amor. Por que aquele oficial não honrou a Deus? Ele não honrou a Deus. Porque a honra, grave isso, a honra, ela assim como uma pessoa, ela é gerada num útero. Existe um útero onde a honra é gerada. E esse útero chama-se coração. Então é dentro do coração da pessoa que a honra é gerada. Honra que não parta do coração é outra coisa. Bajulação, enganação, menos amor. Porque menos honra, é outra coisa, menos honra. Porque honra é gerada no coração. Honra vem resultado de amor. Você ama, você honra. Então, segunda razão por honrar a Deus, porque Deus é amor. Você imagina se aquele oficial falasse assim, Deus é amor, e ele poderia até ter dúvidas que em 24 horas seria tudo resolvido. Porque tem coisa que Deus faz que é tão grande, que até a gente duvida, né? Qualquer um duvida, sabe? Eu imagino que tem tanta coisa que vocês aqui, vocês estão em casa também,
vamos receber, vai acontecer na nossa vida, que quando acontecer você vai falar assim, meu Deus, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Eu não imaginava que eu pudesse ser tão abençoado, agraciado por Deus nessa área. Quando você falar isso, sabe o que você está dizendo? Que você não acreditava em tudo que foi profetizado, você não acreditou em tudo. Mas você recebeu. Quando você recebeu, você se espantou. Mas isso não tem nada a ver com falta de honra. Porque a coisa é tão grande que às vezes a gente não consegue crer. Mas em nenhum momento nós vamos desonrar. O problema não está tanto em não crer. Está em não honrar. Sabe? Está em não honrar. Aí, aquele homem, o quê? Nem se Deus abrir a comporta do céu, em 24 horas ele tem como resolver isso. Aí já é desonra. Aí já é desonra. Não é uma simples dúvida porque o negócio foi tão grande. Já é desonra. Amém? E por que ele desonrou? Porque ele não amava verdadeiramente a Deus. E porque ele não cria que Deus era amor. Quando você crê que Deus é amor, a ponto de dar o próprio filho dele para morrer por você, o que mais de difícil seria para ele fazer? Ele tinha que dizer assim, eu creio e recebo que ele vai fazer, porque ele é amor até o filho dele. Ele deu para morrer na cruz, isso nós falaríamos. Ele teria tantas coisas para falar, como o mar abriu, tantas coisas para falar. Assim como nós temos, eles também tinham. E ele dizia assim, eu creio. Você falou, eu creio. Ele nos ama, ele é amor. Ele é amor. E eu jamais vou desonrá-lo. Eu jamais vou dizer que ele não pode fazer. Eu jamais vou desonrá-lo, porque ele é amor. Queridos, na direção do amor, sabe? A resposta ao amor tem que ser o amor. Então se a pessoa vem com amor para você, responda com amor. Então ele vem, ele entrega seu filho, o maior ato de amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Aí, Romanos 5:8. Qual a resposta que eu dou para isso? Amor, amor. E honra. Jamais eu vou desonrá-lo. Então a gente viu aí razões para honrar a Deus. Número 1. Honra a Deus. Não. Número 1. Vai pelo Davi, não. Vai pela tua dinâmica aí. Número 1. Razões para adorar a Deus. Ele é o Criador. Amém. Segunda razão. Número 2. Honra a Deus. Ele é amor. Terceira razão. Por que deve honrar a Deus? Bota ali, Davi. Agora segue o Davi. Porque ele é justiça. Amém? Ele é justiça. Deus jamais cometerá alguma injustiça, porque Deus é completamente justo. Amém? Mesmo diante de uma grande dificuldade, você deve crer que Deus é justo. Não há injustiça em Deus. Pare com esse negócio de culpar Deus. Porque Deus não viu, porque Deus não fez. Deus é justo. E vou dizer uma coisa para você. A justiça de Deus se manifestará na sua vida. Você pode ter certeza. Você não ficará sem a justiça de Deus. Pode ficar sem a justiça dos homens, mas sem a justiça de Deus não. A justiça de Deus se manifestará, porque Deus é justiça. Deus é justo. Aquele homem, aquele oficial judeu, ele tinha que falar assim: eu creio, até porque Deus é justo e Ele fará justiça sobre nós, na nossa vida. Ele ficou olhando para o tamanho do problema, o tamanho da encrenca que estava. Ele olhou o tamanho do exército do inimigo, ele olhou a fraqueza do exército ali de Israel, ele olhou aquele quadro todo e falou: isso não tem saída. Aí ele não parou para pensar, Deus é justo. Então quando você sabe que Deus é justo, você honra a Deus. Honre. Honre. Qual é o momento de honrar? É o momento da dificuldade.
É o momento da quarentena, da prisão, o momento da dificuldade. Aquelas pessoas que estão em prisão, eu estou ensinando elas agora. Honre a Deus nessa prisão. Honre a Deus. Você entrou nela, se foi justa, entrou por desonra. Desonrou o pai, desonrou a mãe, desonrou o Estado, desonrou o governo, desonrou a Deus, houve desonra. Ninguém vai para a prisão sem desonra, a não ser se for prisão injusta. Então, está lá. Então agora, pegue a chave da honra. E o primeiro dente, toda chave tem vários dentes, né? Eu vou falar de 2 dentes aqui da honra. 2 dentes dessa chave da honra. E o primeiro é esse: honre a Deus. Honre a Deus. Então, está numa prisão, está numa situação difícil. A gente pensa às vezes que prisão é a pessoa estar presa atrás das grades. Não é só isso que é prisão. Isso é prisão, a mais comum. Mas às vezes a pessoa está com prisões dentro dela. Está com prisões na vida dela, na família dela. Sabe? A vida dela não anda, é uma prisão. Está solto, mas não anda, não avança. Só não avança quem está preso. Que prisão é essa? Então, comece a se preparar. Comece a arrumar as suas coisas dentro da prisão. Porque daqui a pouco você vai sair dela. Amém? Daqui a pouco você vai ouvir uma voz como José no Egito. Lá dentro daquela prisão ele ouviu: José, se apronte, se arrume, faça barba, tome banho, bote essa roupa aqui de linho, porque o faraó mandou te chamar. Daqui a pouco você vai estar saindo dessa prisão. Pode começar a arrumar as coisas, pode começar a se animar, se preparar, porque a chave da honra está chegando na sua mão e você vai sair, porque Deus é justiça e Ele fará justiça sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece. E quando José saiu, ele nunca mais voltou para a prisão. Essa é a maior maravilha de ser liberto por Deus. Sabe? Quando é liberto por Deus, você nunca mais volta para a prisão. José nunca mais voltou para aquela prisão. E ele não parou de crescer. E José foi subindo. Ele ficou lá no trono do faraó. Né? E depois José partiu. Como todo ser humano, né? Partiu, descansou no Senhor, partiu para a eternidade, subiu, não subiu? Continuou subindo, está nos lugares celestiais. Quando você subir no arrebatamento, depois você vai encontrar com José, entendeu? Lá nos lugares celestiais. Ele não parou de subir, depois que ele saiu daquela prisão, e a prisão era um calabouço, era lá no fundo, ele foi subindo. Eu quero dizer que você não vai parar de subir, até estar no trono de Deus. Aí sabe o que aconteceu antes de morrer? José estava já pertinho de morrer, já estava com a idade avançada, né? Aí ele falou assim: olha, chamou os filhos, chamou todo mundo, eu estou para morrer, já estou nos meus últimos dias, aí eu vou morrer. Quando eu morrer, eles vão me sepultar aqui, vão me embalsamar. Ele foi embalsamar, foi sepultado com aquele sepultamento egípcio de honra, né? Com aquela grandeza toda que eles davam ao sepultamento. Botava num lugar bonito, botava tesouros, botava um monte de coisa. Aquela coisa linda, maravilhosa, para viver ali eternamente. E José falou para eles assim: olha, eles vão me enterrar, sepultado. Vocês vão sair daqui, desta prisão de 400 anos. Vocês vão ficar aqui durante muito tempo, mas vocês vão sair. Isso vai levar 400 anos no total. Vocês vão sair dessa prisão. Porque não importa o tempo, nenhum filho de Deus fica em prisão para sempre. Amém? Nenhum. E isso está lá no livro de Levítico, quando fala do jubileu. Bateu o jubileu, todo Israel tem que sair de prisão e de escravidão. Então ele disse: vocês vão sair daqui do Egito. Quando vocês saírem, vão lá, peguem meus ossos e leve meus ossos daqui. Tire meus ossos daqui e coloque lá em Canaã, que é uma terra de bênção, para onde vocês vão. Então, olha a honra de um homem. Olha como que um homem honra a Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Não há ninguém maior do que Ele.
Deus é amor. E vocês não vão ficar nesse sofrimento para sempre. E eles não estavam nem no sofrimento ainda. Estavam na parte boa. Estavam no tempo bom. Depois que surgiu um faraó que não conheceu José, começou a maltratar. Ele não era escravo nessa hora. Eles estavam bem. Estavam bem. Vocês vão sair. Porque Deus é amor. Deus é justiça. Ele fará justiça. E vocês vão sair. Me tire daqui também. Leve meus ossos daqui. Esse foi o último ato de honra. Ele estava dizendo para Deus o seguinte: eu sei, Senhor, que o grande império do faraó vai escravizar o teu povo por centenas de anos. Mas eu sei que o Senhor, que é criador, que é amor, que é justiça, vai arrebentar com essa estrutura diabólica e vai tirar o povo para levar lá para a bênção. E eu tanto creio que eu já deixei uma ordem para levar meus ossos, colocar lá na bênção. Eu quero estar lá no lugar da bênção. Se você quer estar no lugar da bênção, comece a honrar a Deus, comece a crer, porque é para lá que você vai, para o lugar da bênção. Amém? Pode aplaudir o Messias. Meu Deus, meu Deus. Honre a Deus. Honre a Deus. Honre a Deus. Às vezes a gente fala assim: eu sei que é honrar a Deus. Sabe o que é honrar a Deus? Reconhecê-lo como Criador, como amor, como justiça. Parar de questionar a Deus, botar a culpa em Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é o Criador. Ninguém cria uma obra para a obra ser desfigurada. Você acha que Leonardo da Vinci criou a Mona Lisa para ela ficar lá suja, largada, para não ter importância? Não. Criou para ser uma obra-prima. Deus, quando criou você, criou para você ser uma obra-prima. Mas o tempo, a vida, as circunstâncias desfigurou você. Aí Ele mandou um restaurador. Não há restaurador melhor do que um filho do Criador. Porque o filho do Criador aprendeu a arte daquela criação desde pequenininho. Ele está lá brincando com tinta enquanto o pai está lá desenhando. Ele está lá, então ele sabe o tipo de tinta, o jeito que o pai segura o pincel. Ele conhece como aquela obra do meu pai, essa não é, porque do meu pai tem esse traço aqui, esse risco para cá, não é característico do meu pai. Desde pequenininho brincando ali. Então não tem restaurador melhor do que um filho que aprendeu com o pai o ofício, né? Eu estou vendo ali o Jefferson, né? Estou vendo ali o Jefferson. Hoje você precisa de reformar um sofá, um móvel, uma coisa, um estofado. Aí você vai lá no Jefferson. O Jefferson vai e faz. E aquelas pessoas que faziam com o pai do Jefferson, olha assim: gente, mas está tão perfeito. Está igual como seu pai fazia. Claro. Ele desde pequenininho ficava lá na oficina, ele, Ângelo e o Eudes, né? Atrapalhando o pai. Começa assim, atrapalhando o pai. Pera lá, menino. Vem, pega esse, cadê? Tira essa tesoura daí. Ângelo, isso corta. Pega isso aqui. Ô, menino, ô, Marta. Ei, pega essas crianças para lá. Não era assim? Eu tenho essa entrega para fazer, essas crianças não param. Aí começaram assim. Aí, mas tá aí. Pelo menos um tem que ficar. Você não pode parar, né? E ficou ali o Jefferson, né? O mais centradinho, né? O mais centrado. Todos eles são bênção, mas o mais centradinho era o Jefferson. Aí o pai passou o negócio tudo pro Jefferson. Mas os outros sabem fazer também. Sabe fazer, dá um aperto aí, pega o Ângelo, sabe? Vocês sabem. Tudo gravadinho lá. Então fica perfeito, porque viu desde pequenininho. Aí o homem foi desfigurado, o ser humano foi desfigurado pelo pecado, pelo diabo, por Satanás. Aí o que Deus mandou para restaurar? O filho. Aí vem o filho e deixa o ser humano perfeitinho, como o pai dele criou. Agora vem Jesus e tira todas as imperfeições e deixa perfeitinho de novo,
pode voltar para o Éden, pode habitar novamente lá, porque está restaurado. Você já recebeu a restauração, ou está em processo de restauração? Você está na mão do Filho, você vai estar de novo como essa obra-prima que Deus criou maravilhosa. Amém? Glória a Deus, dê um aplauso a Yeshua. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, deixa eu mostrar para vocês agora, aqui, antes de eu falar do segundo segredo, da segunda verdade do segredo, deixa eu mostrar aqui um outro oficial. Esse oficial não era judeu, esse oficial era romano. Vamos lá. Mateus 8, de 5 a 10. Mateus 8, de 5 a 10, e depois o versículo 13. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Um centurião é um oficial romano que comanda uma centúria, por isso centurião. Então, dirigiu-se a ele um centurião romano, não existe centurião que não seja romano, centurião romano, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Ele estava paralisado, estava com a doença e paralisou ele, né? Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Na mesma hora. Amém? Olha, percebeu a diferença? O servo, o oficial, ambos eram oficiais de exército. O oficial judeu, lá no tempo de Eliseu. E agora um oficial romano, que não conhecia Deus. O oficial judeu conhecia tudo sobre Deus. Moisés, a lei, conhecia tudo. Abraão, tudo ele conhecia. Esse oficial romano não conhecia nada, ele era romano. Ele conhecia muito pouco, né? Se ele conhecia, era bem pouco, não tinha conhecimento profundo. Ele sabia que Jesus era um homem de Deus. Veja bem, queridos, nós sabemos que Jesus é Deus homem, amém? Jesus é Deus que se tornou homem, habitou entre nós para morrer por nós ali na cruz, mas ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele ali abriu mão da sua divindade para vir como homem, como ser humano, para poder pagar os nossos pecados. Ele tinha que ser o ser humano. Muito bem. Quem é que sabia disso? Nem todo mundo sabia disso, porque isso era as profecias, os profetas, você vê, os sacerdotes. Não era uma coisa muito simples de saber, porque a pessoa estava vendo um homem, estava vendo uma pessoa ali, Jesus andando. Jesus comia, Jesus dormia, Jesus tinha fome, tinha sede. Jesus foi batizado, né? João Batista sabia, mas não podia, nem queria batizá-lo, mas teve que batizá-lo. Então, para todos os efeitos, se até judeu não sabia direito sobre Jesus, muito menos um romano. O que ele devia entender a respeito de Jesus? Que era o quê? Um homem de Deus. Amém? Um homem de Deus, um profeta, que eu já ouvi dizer que ele faz milagres. Então, é um homem de Deus, é um profeta de Deus. Como um rabino lá judeu, que ora, faz milagres e tal, prega a palavra. É isso que eles... Porque Jesus não ficava dizendo o tempo todo que era Deus, que era o Filho de Deus. Só em alguns momentos que Jesus falou. E nos poucos momentos que Jesus falou, quiseram matá-lo. Teve inclusive um momento que Jesus falou assim: eu ensinei vocês muitas coisas, eu fiz aqui muitos milagres, por quais deles vocês querem me matar? Aí eles falaram assim:
por nenhum deles. Nós não queremos matar você pelos milagres que você fez. Nós queremos matar você porque você está se fazendo Deus, se dizendo que é Deus, quando não é. Entendeu? Então Jesus deixava claro, os judeus percebiam que Jesus, em alguns momentos, deixava claro a divindade dele. Mas Jesus não ficava o tempo todo falando isso, porque ele tinha que apresentar a humanidade, exatamente para mostrar que ele se fez carne e veio para morrer, sofrer e morrer em nosso lugar. Então, aquele centurião estava vendo ali o quê? Um homem de Deus, um profeta. Se é um homem de Deus, ele já tem que honrar, não é? É um homem de Deus, ele não está vendo ali Deus. Porque às vezes a gente lê o texto, a gente pensa assim, mas o centurião falou isso para Jesus, que Jesus era Deus. Ele não tinha essa visão, gente. Não tinha como ele ter. Se nem o judeu tinha, quanto menos o romano. O melhor das hipóteses ali é que ele via Jesus como um homem de Deus. É claro que depois, certamente, né, ele foi conhecendo mais de Deus e viu Jesus, foi entender que Jesus era o Filho de Deus, era o Deus que veio em carne e habitou entre nós. Mas naquele momento, ele estava vendo um homem de Deus. Preste atenção, fique ligado nisso. Fique ligado para você poder entender. Amém? Entender com o Espírito. Se não tiver o Espírito, você não pega nada aqui agora. Fica ligado, seu Espírito. Aquele servo, aquele oficial do tempo de Eliseu, o oficial do rei lá, tempo de Eliseu, ele estava vendo Eliseu, ele sabia que Eliseu era um homem de Deus, um profeta, ok? Esse oficial romano do tempo de Jesus, estava vendo Jesus como um homem de Deus, um profeta. A visão era a mesma. A visão de um era a mesma que a visão do outro. Só que um foi irônico, completamente irônico, diante do homem de Deus ali, Eliseu. Completamente irônico. 24 horas, Deus vai mudar esse quadro? Que nada. Nem se Deus abrisse a porta do céu, ia resolver isso aí em 24 horas. Ignorou, desonrou a Deus e desonrou o homem de Deus. Não foi? Que estava trazendo a palavra. Agora vamos para esse oficial romano aqui. Jesus falou assim, eu vou lá curá-lo. Eu vou curá-lo. O oficial aqui falou assim, não, o senhor não precisa ir não. Você é um homem de Deus. Você é um profeta de Deus. Você é um homem com autoridade espiritual. Estou vendo aqui um homem, mas sei que tem autoridade espiritual. E eu sou um homem também que tem autoridade. Só que a autoridade natural, humana. Eu sou um oficial do exército romano. Eu tenho soldados ao meu comando. Se eu falar para um, vai, ele vai. Vem, outro vem. Estão sob o meu comando. E eu vejo o Senhor como um homem de Deus, com autoridade no mundo espiritual. Se eu falar assim, mal, sai de lá, ele vai sair. Então o Senhor não precisa ir na minha casa, não. Até porque a minha casa não é digna de receber um homem de Deus. Quando ele disse isso, Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Preste atenção, por isso que agora é só com o Espírito que você pega essas coisas. Jesus falou assim, nem em Israel, onde que eu vim? Eu fui lá no oficial do tempo de Eliseu. Nem em Israel eu vi tamanha fé ser demonstrada. Então, um oficial romano deu uma aula de como que se honra, e um oficial judeu que sabia tudo, mas ele sabia como escola, aprende e depois vai para aprender outras coisas, já esqueceu aquilo que aprendeu. Ele sabia como alimento, ele se alimentava, se é profeta, se é homem de Deus, tem honra, deve ser honrado, porque tem poder e tem autoridade. Amém? Então ele via assim. Talvez tenha até aprendido no mundo espiritual em que tenha vivido
do lado do inimigo, mas aprendeu alguma coisa. E aqui só aprendeu no lado de Deus, mas não aprendeu nada, não guardou nada. Infelizmente acontecem essas coisas. E ele usa a experiência militar dele, experiência de exército. E ele sabe que existem comandos e no exército há honra. Obrigatória, mas há. Não é gerada no coração, mas acontece. Se não fizer, se não honrar, vai para a prisão. Não é assim? No quartel era assim. Se não honrasse, era preso. Como é que era a honra? Chegar na hora. Por que o soldado chega sempre na hora? Porque ele pode ser preso. Chegar atrasado é uma desonra. Por quê? O comandante está lá esperando você chegar. Todo mundo formado, esperando você bonitão chegar. Então nós temos que estar te esperando. Prisão. Não está brilhando a fivela do cinto. Não está brilhando a bota, o boot. É desonra. O oficial tem que ver você com isso aqui, sem brilho, sujo. Prisão. Então aprende, filho. Aprende. Na marra, mas aprende. No exército aprende. O oficial honrou a Deus. Honrou o homem de Deus. Então deixa eu mostrar agora aqui. A segunda verdade sobre o segredo é o segundo dente da chave. Olha só. O primeiro é honra a Deus, né? Olha o segundo aí, ó. Honre os homens de Deus. Amém? Essa é uma chave que tem dois dentes. Se Deus quisesse fazer tudo sozinho, sem precisar de homens, ele não precisava de Eliseu. Ele mesmo ia lá e resolvia tudo. Né? Ele não precisava. Jesus não precisava de 12 apóstolos. Ia lá, resolvia tudo. Se Deus não precisasse de homem, Deus não mandava Moisés. Deus não levantava Josué. Se Deus não precisasse de homens, não levantava Isaías, Jeremias. Né? Se Deus não precisasse de homens, não levantava Débora. Tem mulher também, tá, gente? Se Deus não precisasse de homens, de seres humanos, ele fazia tudo sozinho. Mas ele precisa e usa para formar a chave. Então, a chave da honra, ela tem dois dentes. Deus e homem. Por quê? Que é importantíssimo você saber disso. Isso é importantíssimo. Se você for com a chave, com um dente só, você honra a Deus, mas você não honra os homens de Deus, você está com uma chave quebrada. Pode anotar isso aí. Você está com uma chave quebrada. Sabe aquelas chaves, principalmente as chaves antigas, grandonas, de porta de quarto, porta de armário. As chaves hoje são muito pequenininhas, mas aquelas chaves antigas, elas tinham os dentes, não tinha? Sim. Umas tinha 3, 4. Se você quebrasse um dente daquele ali, ela não abria a porta. Não abre, porque o segredo, por isso o segredo. Amém? O segredo precisa daquele encaixe para abrir. Se vier faltando um dente, ele não vai abrir nunca. Tem que ter os dois dentes. Então, isso é importantíssimo. Eu honro a Deus, mas eu não honro homens. Quantas vezes você ouviu isso? Eu honro a Deus, mas não honro esse negócio de homem de Deus. Porque homem de Deus é tudo isso, pastor é tudo não sei o quê. Tudo para não honrar. Isso tudo é dificuldade de honrar. É dificuldade de honrar. Eu não honro, eu honro a Deus. Querido, você está com uma chave com um dente só. Essa chave não gira o segredo. As bênçãos todas da honra, você não tem como acessar. Não tem como acessar. Não tem como acessar. Pode não fazer, mas não vai acessar. É como Eliseu falou, você vai ver. Bota lá versículo 2. Versículo 2. Depois que ele ironizou a Deus, Eliseu disse assim, olha lá, o oficial em cujo braço do rei estava apoiando, disse ao homem de Deus. Disse a quem? Disse a um homem de Deus. Então ele vai contra a palavra do homem de Deus. Olha lá. Disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso seria possível, isso poderia acontecer. Ironizou na cara de Eliseu. Eliseu que tinha acabado de pregar uma palavra profética, dizendo, amanhã será resolvido. É como se ele falasse assim, não acredito em nada que você está falando.
Ainda que Deus abrisse a porta do céu, ele ia resolver isso em 24 horas? Em outras palavras, você está falando besteira aí. Não é assim que o homem vê, o mundo vê os homens de Deus? O mundo vê os homens de Deus assim. Isso aí é normal. Você quer ser homem de Deus? Se prepare, porque você vai ser visto assim, com total descrédito e desonra. Por isso que o mundo vive de prisão em prisão. Tu olha assim para a pessoa, acha que a pessoa está muito bem. Está nada, está cheia de cadeia de prisão. Está nada, está nada. Um mundo em desonra não pode viver bem. Tem aparência. Se está em desonra, não vive bem. A chave para viver o extraordinário chama-se honra. Amém? Então, ele foi e disse isso para Eliseu. Ele não honrou o homem de Deus. Olha lá. Ele disse a quem? Disse ao homem de Deus. Olha o que Eliseu falou no final. Mas Eliseu advertiu. Eliseu o advertiu. Você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você o verá, mas não comerá. Porque a porta não se abrirá na sua direção. Porque você nem honrou a Deus e nem honrou o homem de Deus. Quando a bênção chegou, ele foi atropelado pela multidão. Ele viu, mas morreu ali mesmo. Exatamente como o profeta falou. Porque a chave da honra, ela abre portas para você avançar e prosperar. Mas a desonra mantém em prisão e morte. Então chegou a hora de você pegar esta chave. Veja bem que honrar o homem de Deus ali não era dar presente para o homem de Deus, era? Era o oficial chegar ali e dar presente para o homem de Deus? O oficial lá que Jesus ia curar o filho, era ele fazer isso, dar presente e tal, fazer festa para o homem de Deus? Ele pediu alguma coisa? Você tem que entender uma coisa, homem de Deus não precisa de nada de homens, só precisa de Deus. Os homens que abençoam os homens de Deus são selecionados por Deus. Como, por exemplo, a viúva de Sarepta, que foi selecionada por Deus para honrar um dos maiores profetas que já teve nessa terra, que foi Elias. O que Deus falou para Elias? Vá a um lugar que eu vou te indicar, vou te dar o endereço. Sarepta, fora de Israel. Fora de Israel, era outra cidade, era outro país. Porque em Israel não tem ninguém em condição de te honrar. Você vai para Sarepta. Porque eu já separei uma pessoa para te honrar. Quando ele chegou lá, era uma viúva pobre. Muito pobre. Que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer uma refeição. Depois disso ia morrer. Elias falou para ela: vá, prepare primeiro para mim. Quando Deus seleciona uma pessoa para honrar um homem de Deus, essa pessoa já vem preparada até no coração. Vai lá e faz primeiro para mim. Ela foi lá e fez. E entregou aquela primícia. Porque Deus que levantou ela. Entendeu? Deus que levantou ela. Aí ele falou assim: a farinha não vai acabar e nem o azeite vai acabar. Enquanto houver fome seca sobre a terra, na sua casa não vai faltar nada. E exatamente o que aconteceu. Depois ela perdeu o filho. Ele foi lá, estava lá, honrado, trouxe o filho de volta. Então, olha olha o poder, olha a autoridade de um homem de Deus. Olha a autoridade de um homem de Deus. Você percebeu? Mas ela só é vista, manifestada através dos olhos da honra. E só honra quem Deus levanta para honrar. Quem Deus levanta para honrar. Ele falou assim: vai lá, Sarepta, tem uma pessoa que eu levantei. Por que Deus não levantou um rico? Por que não levantou alguém da nobreza? Mas uma viúva pobre. Porque quem cuida de profeta é Deus, não é homem. Se fosse homem, botava um homem em condição. Botou uma que não tinha nada. Na verdade, quem é que cuidou de quem ali? Quem cuidou de quem na casa da viúva de Sarepta? Quem cuidou de quem?
quem abençoou quem? Quem alimentou quem? Ela, o profeta, ou o profeta ela? 1 milhão de vezes o profeta a ela. Então, aqueles que Deus levanta para honrar homens de Deus, são abençoados 1 milhão de vezes do que poderia abençoar. Dê um aplauso a Yeshua. Aleluia. Chegou o tempo da sua bênção. Entenda uma coisa, nenhum profeta é levantado para ser abençoado. Um profeta já é abençoado por ser profeta. Um profeta é levantado para abençoar. Amém? Para abençoar, não é para ser abençoado. Abençoado já é. Você quer bênção maior do que ser profeta? Entende? Então são essas coisas que a gente vai entender nesse ponto 2 aqui. Honre os homens de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa. E o que honrar os homens de Deus? Eu repito. Não é você, honra, dá presente, dá isso, aquilo, não. Honre os homens de Deus, como? Ouvindo a sua palavra e dando crédito à sua palavra, não. Ouvindo e dando crédito à palavra de Deus, liberada pelos homens de Deus. É assim que se honra. Se honra dando ouvido, dando crédito à palavra. É isso que é a maior honra. Amém? E essa honra, quando você ouve e dá crédito, quem é abençoado? Você! Ah, meu Deus! A honra então é para você! Meu Deus! Para que é honra? É para você! Às vezes que é honra de profeta, o profeta já é honrado. O que é honra maior do que profeta? Jesus disse, né? Um profeta só não tem honra na sua casa. Mas ele já é de honra, ele está coberto de honra. E Jesus disse isso porque ele estava lá na região dele e não acreditaram nas palavras dele. Aí não houve milagres. Então sempre que não há honra, os milagres cessam. Quando há honra, os milagres abrem. Então, hoje está sendo desmontada a falácia satânica de que só tem que honrar a Deus e não tem que honrar a homens. Falácia satânica sendo desmontada hoje aqui. Amém? Honre a Deus e honre os homens de Deus. Senão você terá uma chave quebrada com um dente só, que não vai abrir portas de coisas extraordinárias na sua vida. Honre a Deus e honra o homem de Deus. Como é que se honra o homem de Deus? Dando ouvido à sua palavra. As palavras de Deus que ele proclama. Amém? Está bem claro isso aí? Veja a diferença. O oficial aqui honrou o homem de Deus chamado Jesus. Ele não tinha entendimento profundo que Jesus era Deus encarnado ali. Ele estava vendo ali um profeta, mas honrou. Certamente ele cresceu nesse entendimento depois. Mas naquele primeiro momento, ele honrou a Jesus como um homem de Deus. O profeta aqui, o general aqui, não honrou Eliseu. Desonrou. Agora eu quero acrescentar uma coisa aqui, a esse tema, que você pode colocar de caneta aí no seu caderninho. Ó, honre aos homens de Deus, vírgula, e a todos que são dignos de honra. Honre aos homens de Deus. Não precisa de vírgula, já tem o E aí. Honre aos homens de Deus e a todos os que são dignos de honra. Por que eu acrescentei isso aí no seu caderno? Tá? Eu acrescentei isso aí no seu caderno para que a sua visão seja ampliada e você não pense apenas que se limita ao homem de Deus, ao profeta, ao pastor. Esse é o principal que você não pode esquecer. Por isso que está só ali o homem de Deus. Por isso que está ali, só está homem de Deus. Não, pastor Ângelo, não precisa colocar ali não. Obrigado, não precisa colocar não. Porque eu só quis dar esse destaque à parte mesmo. Mas te agradeço. Aqui, você está vendo? Como aqui a gente pensa, eles já estão agindo. Esta igreja aqui, igreja da provisão de Deus,
A igreja da provisão de Deus é rica em provisão, né, gente? Meu Deus, todas as áreas. Tem um povo abençoado, tem um povo de honra. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar no estudo da honra, amém? Então, honre aos homens de Deus. Aí eu pedi para você aí colocar no seu caderninho, e a todos que são dignos de honra. Esse cumprimento que eu estou dando aqui, não estou colocando ali, mas esse cumprimento que eu estou dando aí para você no seu caderninho, é para que ser ampliado. Homem de Deus é o número 1, né? É só para ampliar. Quem mais é homem? Homem e ser humano, tá, gente? Homem é genérico, homem e mulher. Sempre que eu falar homem, ser humano. Na maioria das vezes. Então, ser humano ali. Quem mais é digno de honra que alguém tem que honrar? Vamos lá, vamos pensar, já começar pela Bíblia que fica mais fácil. Está lá no mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Esse está fácil que está escrito no mandamento. Pai e mãe não são homens, não são seres humanos. Pai e mãe são Deus? Não. Então, a falácia satânica, não honre homens não, honre só a Deus, já cai por terra. Né? Então, pai e mãe. Quem mais? Toda figura de autoridade. Você está numa escola, quem é a autoridade ali na sala de aula? O professor, honre. Nada de desonrar professor. Você está lá na rua, tem lá o policial, a autoridade, honre. Então, todas as pessoas, você tem que olhar, honre quem é digno de honra. Quem que se torna digno de honra? É quando você tem que respeitar. Isso é honrar. Então, porque honrar, tratar bem, dignificar, isso tem que ser para todas as pessoas. Todas as pessoas, a gente tem que honrar. Amém? Mas eu estou falando aqui das pessoas em posição de honra, posição de autoridade. Então você tem pai, mãe. Eu não falei no início aqui que todas as prisões injustas, todas as prisões justas têm fundo de desonra. Desonra a Deus e desonra aos homens. Vai ver se não está, porque não ouviu mãe, não ouviu pai, né? Desrespeitou uma pessoa mais velha, também é digna de honra, só por ser mais velha. Entendeu? Desrespeitou um professor, aí não foi para frente. Desrespeitou um patrão, não avançou, foi demitido, não cresceu na empresa. Aí ficou com a vida amarrada, presa. Toda desonra vai fechando portas. Então nós temos que honrar a Deus e honrar os homens. Eu não honro homem, eu não honro ninguém. Não tem esse negócio de honrar homens, não. Essa dureza toda vai te levar a nada. Só vai te levar a perder. Só a perdas. Sai fora disso. Sabe? Então a pessoa às vezes vem para a igreja com esse ranço. Não tem negócio de honrar pastor, quer tratar o pastor de qualquer maneira. E alguns são tão humildes, gente, porque vocês não conhecem pastor. Pastores são dedicados, devotados, são humildes. Às vezes são tão humildes que às vezes ficam lá quietos, são atropelados. Mas saiba de uma coisa. Honre a Deus e aos homens de Deus. Você imagina, para que Deus colocou pai e mãe? Para dirigir a vida dos filhos. Aí o filho quer dirigir a vida do pai e da mãe? Nem o filho deve fazer isso, e nem pai e mãe devem aceitar que isso seja feito. Entendeu? Porque senão você vai inverter. Quem dirige? Pai e mãe. Aí vai o filho e desonra. Ele desonra, ele entra em prisão. Não adianta honrar a Deus. Honra a Deus e desonra pai e mãe, não adianta. Porque honrar a Deus e honrar aos homens de Deus e a todos os que são dignos de honra. Amém? Está bem claro aí? Então vamos lá. Honre aos homens de Deus. Olha o que aquele profeta, ou melhor, o que aquele oficial disse para Eliseu. Ele disse assim, olha, a sua palavra, Eliseu, e nada para mim é a mesma coisa. Pegou aí? Isso está lá no versículo de número 2. Olha lá.
O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu tinha acabado de dizer que ia acontecer. Então, na verdade, o que ele estava dizendo para Eliseu? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, Eliseu, a sua palavra e nada para mim é a mesma coisa. É isso que ele disse. A sua palavra e nada para mim é a mesma coisa. Aí Eliseu foi e deu uma outra palavra para ele. O que Eliseu disse? Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá nada. A minha palavra é nada? Então eu vou te dar uma palavra. Vamos ver se ela não é nada. Você verá com seus olhos, mas não vai comer. Quando chegou o dia da bênção, ele viu. E antes dele comer, foi atropelado pela multidão e morreu. Viu e não desfrutou. Preste atenção. Aqui, oficial judeu. Não honrou o profeta. Viu e não desfrutou. Oficial romano. Honrou o profeta. Não viu e desfrutou. Amém? Olha o que a honra faz. Olha o que a honra... Ele não viu. E ele nem quis ver. O que ele falou para Jesus? Não, Jesus falou, eu vou lá, vou fazer e você vai ver ele ficar curado. Ele falou assim, não precisa ir. Não precisa ir lá. Só dá uma palavra daí. Nível tremendo de honra. Ele foi para casa sem ver o milagre. Chegou lá, o milagre já estava lá, o servo já estava de pé recebendo ele. Olha, eu fiquei curado, eu sei disso. Eu fui lá buscar a sua cura. Amém? Você vai abraçar muitos que estavam, sabe, em prisões, em cadeias de enfermidade, de problemas, de miséria, de tanta coisa. E você vai abraçar. Pessoal, olha, a bênção chegou. Você vai dizer, eu sabia disso. Eu já sabia. Eu fui buscar para você. Amém? Se você crê nisso, celebra ele. Oh. Celebra ele. Celebra ele. Comece a ver lá. Ver sua casa, ver seus filhos, ver sua bênção. Comece a ver tudo que você imagina, espera de bênçãos para a sua vida, para a sua casa. Comece a ver e crer que você vai receber. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos ver aqui rapidinho, queridos. Por que algumas pessoas têm dificuldade de honrar? Preste atenção nisso. Para que você saia daqui curado. Para que a gente saia daqui curado em relação a isso. Por que vem a dificuldade de honrar? Claro, Satanás é o mentor da desonra. Mas o que está em nós? Quais são os motivos que não deixam a gente honrar? Não deixa ou um filho honrar pai, mãe, ou não deixa você honrar uma autoridade no trabalho, ou não deixa honrar um homem de Deus na igreja, ou um líder. Porque na igreja, principalmente visão celular, a gente tem aprendido isso. Você tem o líder principal, que é o pastor na igreja, no caso aqui é o apóstolo. Você tem os líderes de área, de ministério. Você tem os líderes de tribo, de célula. É líder, tem que honrar. O que é honrar? Ouvir, receber a palavra. Isso é honrar. Ah, eu quero fazer outras coisas, eu quero... Aí é o seu coração que vai levar. Entendeu? Seu coração. É você com o seu jeito de ser. Mas a honra mesmo é você ouvir a palavra. Não adianta nada. Imagine, aquele pai, aquela mãe. O filho vai lá, dá abracinho, dá beijinho, dá não sei o quê. Mas faz tudo o contrário que a mãe e que o pai fala. Está honrando? Hein? Não está honrando. Honra é obediência. Jesus disse assim, aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Amém? João capítulo 15. Depois você estuda João capítulo 15. Tá? Onde Jesus explica sobre isso. A honra com a obediência. Muito bem. Quais os motivos para a pessoa não honrar? Número 1.
São muitos motivos. Eu separei 3 aqui. Isso não esgota, tá? São muitos. Eu peguei 3, mas tem outros. Orgulho. Orgulho. O orgulho não deixa a pessoa honrar. Principalmente líderes na igreja. O orgulho não deixa. O que o orgulho diz? O orgulho diz assim: não tenho que me submeter a homens. Essa é a fala do orgulho. O orgulhoso, ele vem com esse pensamento, ó: não tenho que me submeter a homens. Sabe o que é isso? Isso é orgulho. Ah, eu não sabia. Então, o seu pensamento está revelando o seu coração. Porque o nosso pensamento revela o nosso coração. Amém? Então a pessoa diz assim: não, eu não sou orgulhoso. O que você pensa? Que eu não tenho que me submeter a homens. Você é orgulhoso. Você só não sabia o nome desse sentimento no seu coração. O pensamento revela o nome do sentimento, da emoção. Então, quando você pensa, vem lá no fundo do pensamento: eu não tenho que me submeter a homens. É orgulho. Então, o orgulho é um dos motivos que impede a pessoa de honrar e de ter esse segundo dente na chave que abre porta para uma vida extraordinária. Se você insistir que só tem que honrar a Deus, você está dizendo por orgulho que Deus é errado. Deus está completamente errado ao ter chamado Moisés, ter chamado Abraão, a ter levantado Josué, a ter levantado lá Gideão, a Jesus ter chamado 12. Aqueles 12 trapalhões no começo, que mais atrapalhava Jesus do que outra coisa. Não era mais fácil Jesus fazer sozinho o que ele fez? Jesus curava, ressuscitava, libertava. Jesus precisava daqueles homens para quê? Ainda estavam lá atrapalhando. Porque ele precisa para montar a chave da honra, que vira uma chave que abre porta para viver o extraordinário. Tem que ter os homens. E quando você diz que não tem, é por orgulho, porque no fundo não quer se submeter. Porque não quer submeter, então quer cortar uma coisa que Deus estabeleceu. Tem que honrar a homem, sim. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, que maravilha. Olha lá, o orgulho, queridos, é uma ferida na alma. O orgulho anula a humildade. Lembra da chave da humildade? O orgulho anula essa chave da humildade. A pessoa orgulhosa, ela se achará sempre a melhor e sempre a maior, sempre a melhor e sempre a maior. Mas no campo espiritual, Jesus diz assim: o maior é o menor, ele é servo. Se você é o maior, sinta-se como servo, sempre com humildade, para que o orgulho nunca se manifeste. Nunca se manifeste. Então, o orgulho é essa ferida lá na alma que vai impedir essa bênção tremenda. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, para a pessoa não honrar: vaidade. Vaidade. O que a vaidade diz? Se eu honrar ele, ele vai parecer maior do que eu. Eu não posso dar honra a ele. Ele vai parecer que é maior do que eu. Vaidade. Vaidade. A vaidade é outra ferida na alma. A pessoa, mesmo sabendo que o outro pode beneficiá-la, mesmo assim ela se recusa a honrá-lo, para não parecer que ele é maior. Deus colocou para te abençoar. Honre. É claro que eu disse assim: honrar é obedecer, ouvir a palavra. Claro, isso aí é o principal da honra. Mas não é só isso. Agradecer, você não gasta nada para agradecer. Para agradecer, você não precisa dar um presente para agradecer, para mostrar que está agradecendo. A gente faz isso, não tem problema fazer, mas não precisa. Sabe como é que a forma mais comum de se agradecer? Sabe? A forma mais tranquila de se agradecer é falar assim: olha, muito obrigado por você ter abençoado a minha vida. Obrigado. Custa o quê? Não precisa pagar nada. Isso é honra.
Agradecer é honra. Obrigado. Tá? Obrigado. Isso é honra. Você ouviu e já agradeceu. Nem esperou dar certo, já agradeceu. Quando deu certo, então, já veio agradecer. Lembra de Naamã? Gente, quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, né? Aí vão vendo os textos, meu Deus, é maravilhoso pregar a palavra de Deus, né? Amém? E ouvir, né, a palavra. Aí Naamã chegou, queria que o profeta fizesse a vontade dele, né? Cadê o profeta? O profeta nem veio, mandou o servo dele. Dizia, vai lá dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele falou, eu pensei que o profeta vinha me receber. Ele ia levantar a mão para o céu, para falar com Deus dele, ia colocar a mão sobre mim, ia fazer uma oração, eu ia ficar curado da lepra. Mas Eliseu nem foi lá. Percebeu isso? Como é que ele chega querendo isso tudo? Ele chegou sem humildade nenhuma, cheio de orgulho e vaidade, e se colocando na posição maior do que o profeta, e cheio de lepra. Então, às vezes, nem a lepra, nem o problema, nem a doença, nem as prisões, consegue deixar uma pessoa humilde. É impressionante. Aí Deus faz um tratamento com ele, não deixou o profeta ir. Ele ficou cheio de raiva, queria voltar, e vou embora daqui, vai, cheio de lepra. Quantos vão embora por não ouvir a palavra do homem de Deus? Vão embora com as suas lepras, e continua com lepra. Aí fizeram ele dar os mergulhos. Obedeça a palavra de Deus. O que curou Naamã foi os mergulhos? Ou foi obedecer a palavra do profeta? Pensa nisso aí, depois você me dá a resposta. Se acertar, vai ganhar um livro. O que curou Naamã? Foi os mergulhos naquela água? Ou foi obedecer a palavra do homem de Deus? Ou foram as duas coisas, né? Porque ele só mergulhou porque obedeceu. E porque ele obedeceu, ele mergulhou. E porque ele mergulhou, obedeceu, ficou curado. Amém? Então dê um aplauso a Yeshua que ele merece. Vamos dar um aplauso a Jesus. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aí ele chegou com aquela marra toda, com aquele orgulho todo. E o profeta nem deu as caras para ele. Foi lá. Depois que a bênção chegou, ele voltou lá para agradecer. Agora preste atenção. Qual era o momento de agradecer? Era o momento que o profeta liberou a palavra. Tinha que dizer, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, por essa direção. Eu vou lá dar os meus mergulhos, mas já te agradeço por ter liberado essa bênção sobre mim. Esse era o momento. Ele não fez, por causa do orgulho. Mas era um homem ímpio, né? Não tinha noção. Depois que ele olhou e viu a bênção, ele voltou para agradecer. Aí ele trouxe um monte de presentes. Ouro, roupa, dinheiro. Queria dar a Eliseu para agradecer. Eliseu falou, não. Basta um obrigado. Pode voltar com isso tudo. O basta um obrigado é o que estou falando, né? Porque Eliseu mesmo falou que não precisa nada. Pode voltar. Para ficar claro o ensino. A honra da gratidão é antes. Você não precisa fazer nada a não ser agradecer. Se quiser fazer outras coisas, é com você. Mas tem que agradecer. Isso é honra. Né? Isso é honra. Então, a vaidade não deixa. Porque o outro vai parecer maior que você. Que bobeira, né? Que besteira. Deus, saber. Deus colocou ele para te abençoar. Ele não é maior do que você, não é melhor do que você. Só está ali para te abençoar. É uma função. Honra é função. Pai e mãe não é maior do que você. Está ali para te abençoar. Escute eles. Né? Amém? João Batista dizia assim, com respeito a Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. João Batista, olha, estão batizando, o grupo de Jesus está batizando mais do que o nosso grupo aqui. Aí, João Batista falou assim, importa que ele cresça e eu diminua. Ele é o noivo, eu sou amigo do noivo, que a gente aprendeu aqui de manhã. O importante é ele, é Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro motivo porque a pessoa tem dificuldade de honrar a homens. Inveja. A inveja diz assim, por que
eu não estou nesta posição? Por que eu não estou nessa posição? Porque não sou eu o profeta. Afinal de contas, eu tenho mais capacidade. Isso tudo é ferida na alma. Orgulho, vaidade e inveja, feridas na alma. O que acontece com a ferida na alma? Acontece com a ferida na alma o mesmo que acontece com a ferida no corpo. Ela atrai moscas, as moscas colocam ovos, os ovos ficam ali, aquela ferida infecciona e a pessoa pode perder até aquela parte do corpo. Certo? Ferida faz isso. Então, toda ferida na alma tem que ser tratada, tem que ser colocado bálsamo, óleo, para que não pouse nenhuma mosca. A Bíblia chama mosca de demônios. Por quê? Porque Beuzebu, que é um dos demônios maiorais, significa, o nome Beuzebu significa Senhor das moscas. Beuzebu, Baal-zebub, Senhor das moscas. Então, mosca tem muita coisa a ver com demônios na simbologia. Então, uma ferida atrai moscas. Orgulho, vaidade, inveja são feridas purulentas que dá um mau cheiro no mundo espiritual. Aí atrai demônios como moscas são atraídas para um mau cheiro. E vão ali, colocam ovos, reproduzem demônios. Por isso que o endemoniado gadareno tinha uma legião de demônios dentro deles. Porque um vai chamando o outro. E depois fica numa situação, o final da vida dessas pessoas é muito terrível, muito ruim, porque elas estão infestadas de demônios. E isso tem impedido as pessoas de honrarem. Amém, queridos? Então, eu quero terminar e deixar uma palavra aqui para vocês, profética. Toda palavra é profética, né? Eu trouxe uma palavra minha. Eu trouxe uma palavra de Deus, né? Mas eu apresentei, né, essa palavra. Mas agora eu vou trazer uma palavra que não foi apresentada por mim. Palavra de Deus, apresentada por um homem de Deus e registrada como palavra de Deus. Deixou de ser palavra de homem e virou palavra de Deus. Amém? Toda palavra de homens registrada na Bíblia deixou de ser palavra de homem e passou a ser palavra de Deus. Ok? Então abra aí 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20 vai ser projetado aqui também. Você em casa está recebendo, né? Em casa é uma maravilha, né? Aparece os desenhos na tela, figura. Oh, maravilha. Acho que eu vou até ficar em casa, ficar assistindo de casa. Fica bonito, né? O Davi faz umas artes. Acho que eu vou para casa também. Muito bem. Mas eu vou para cá, agora que está terminando a quarentena? Agora eu não vou mais não, já está acabando mesmo. Então vamos lá. 2 Crônicas 20:20. Palavra de Deus. De Deus, 100% de Deus. Amém? Olha o que a palavra de Deus, 100% palavra de Deus diz. Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus. E vocês serão sustentados. Virá provisão sobrenatural para vocês. O inimigo vinha atacar, era um inimigo maior do que eles poderiam enfrentar. Eles estavam ali já desesperados, estavam em oração. Aí vem a palavra profética, e nessa palavra profética, a primeira parte dessa palavra, se você quiser uma tradução dela aqui, eu dou para você uma interpretação dessa palavra, significa, em primeiro lugar, honre a Deus. Em primeiro lugar, honre a Deus. Olha lá, Josafá, escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. O que é isso? Honrar a Deus. Honre a Deus. É o primeiro dente da chave para sair de uma situação de sufoco. Aí ele continua: tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Em outras palavras, honre os homens de Deus. Amém? Quer vencer essa situação difícil que chegou aí em Judá, em Jerusalém, esse cerco, essa situação grande que a gente não tem como resolver, essa situação grande que se instalou. Então,
dou uma chave para vocês. Isso está falando Josafá aqui, o rei Josafá, inspirado por Deus. Eu dou uma chave agora, eu coloco uma chave na mão de vocês, dada por Deus para entregar a vocês. Essa chave tem 2 dentes, e o primeiro dente é: honre a Deus, tendo fé nele para ser sustentado. E o segundo dente é: honre aos homens de Deus, tendo fé na palavra deles, para terem a vitória. Honre a Deus, honre aos homens de Deus, e o milagre, o extraordinário acontecerá na sua vida. E isso é palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Amém, aleluia. Vamos nos colocar de pé, queridos, porque chegou o tempo da nossa vitória. Chegou o tempo, está chegando a hora de arrumar as coisas e sair de prisões. Está chegando a hora de arrumar tudo e mudar de vida, deixar de ser aquela pessoa amarrada, problemática, aquela pessoa cheia de doença. Está na hora de avançar, de crescer. Está na hora de sair de prisões e começar a prosperar como José. Está na hora de filho começar a honrar pai e mãe para ser prosperado. Está na hora de discípulo começar a honrar a pastor e líder, começar a ser grato, começar a abrir a visão para isso, para que a bênção do Senhor seja desatada na sua vida. Amém? Vamos lá. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, Daniel já começou. Pode começar, Daniel. A unção que eu honrar, a unção que eu honrar, declare, nela vou prosperar. A unção que eu honrar, a unção que eu honrar, nela vou prosperar, nela vou prosperar. Me torno servo daquele que eu honrar, semente da riqueza é semente de riqueza. Me torno servo daquele que eu honrar, semente nobre entender. A honra leva-me a ti, é um princípio pra viver. A honra leva-me a ti, é um princípio pra viver. A unção que eu honrar, a unção que eu honrar, nela vou prosperar. A unção que eu honrar, a unção que eu honrar, nela vou prosperar, nela vou prosperar. Me torno servo daquele que eu honrar, semente da riqueza é. Me torno servo daquele que eu honrar, semente nobre entende. É semente nobre. A honra leva-me a ti, é um princípio pra viver. A honra leva-me a ti, é um princípio pra viver. A unção que eu honrar, O seu pai, a sua mãe, a unção, o seu pastor, seu líder, nela vou prosperar. seu chefe, A unção que eu honrar, as autoridades no Brasil, a unção que eu honrar, nela vou prosperar. A unção
a unção que eu honrar, a unção que eu honrar, nela vou prosperar, nela vou prosperar, nela vou prosperar. Quero orar pela sua vida nesse momento, orar pela sua casa. Você que está com uma enfermidade, pode ter o seu copo com água aí que eu vou estar orando. Você que está de alguma forma preso, se sente numa prisão, gostaria que você se colocasse aí de pé, na sua casa mesmo, feche os seus olhos. E só você sabe o que você passa. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos em 3 dimensões: dimensão física, dimensão da mente e dimensão do espírito. E podemos ser aprisionados nessas 3 áreas. Há pessoas que estão presas fisicamente em algum lugar, mas há pessoas que estão andando, mas estão presas na alma. Muitas prisões que foram estabelecidas lá no passado, às vezes na infância, às vezes quando estava ainda sendo gerado no útero da mãe, no ventre da mãe. E cadeias foram instaladas, prisões, e acompanha essa pessoa até hoje. Há prisões no espírito. Essas prisões no espírito são feitas por demônios. Jesus libertou várias pessoas com prisões no espírito. Vimos no Shabá aqui sexta-feira, no nosso Shabá, aquela passagem em que Jesus liberta a mulher, e ele diz, essa mulher estava 18 longos anos aprisionada pelo diabo, e quando ela foi liberta no espírito, ela andava encurvada, ela se endireitou. Era uma prisão no espírito. Jesus mesmo que fez a libertação. Então há pessoas presas na alma, no espírito, presas fisicamente. Mas hoje começa o tempo da sua libertação. Amém? Sempre que a gente chega na presença de Deus, é para receber libertação, é para receber cura, para receber bênção. Para você, para sua casa, para os seus filhos, você pode pedir por eles. Então é tempo de oração e de pedir. Pode ser que uma enfermidade te aflija, te aprisione. É tempo também de você sair. Pessoas de Deus entram em prisões também. Entenda isso. Pessoas de Deus entram em prisões. Por isso que José no Egito estava numa prisão, e ele era um homem de Deus. Paulo e Silas foram presos e eram homens de Deus. Então, prisão pode te atingir, mas entenda uma coisa: você é de Deus, você honra Deus e aos homens de Deus. Então, esteja se preparando, comece a preparar, a arrumar as coisas, porque você vai sair dessa prisão. Você não ficará nessa prisão, porque Deus é justo, Deus é justiça. Ele é amor, Ele é o Criador. Amém? Então se prepare. E você que a prisão é situações que não acontecem, que não rompem, comece a visualizar, comece a se preparar para viver o extraordinário de Deus. Deus tem coisas para a sua vida, e essas coisas são extraordinárias, são tremendas, são maravilhosas. Então creia nisso, creia nessa palavra que você está recebendo. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, e você vai viver o extraordinário de Deus. Nada vai impedir isso, nenhuma prisão, nada manterá você preso, impedirá você de viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. E hoje, profeticamente, começa uma grande libertação na sua vida. Creia em Deus, e você prosperará. Creia nos homens de Deus, e você terá vitória. Então, o que é crer nos homens de Deus? É na palavra que vem dos homens de Deus. Receba essa palavra. Vou orar pela sua vida agora. Pai Celestial, em nome de Jesus,
Eu agora oro, vou até a tua presença e peço, meu Deus, humildemente, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada convidado, cada pessoa que está aqui na Igreja da Provisão de Deus nessa noite. E cada irmão, cada pessoa, independente de religião, de situação espiritual, que está nos assistindo em vários lugares, em várias casas, eu profetizo a tua bênção sobre essas vidas. No nome de Jesus. Que toda a cadeia comece a cair das mãos e dos pés. Se alguma pessoa recebeu uma palavra de maldição, e essa palavra o abateu, essa palavra o deprimiu, essa palavra o entristeceu, essa palavra causou uma doença, uma enfermidade, e a pessoa se sente até sufocada por essa palavra, em o nome de Jesus eu corto agora toda palavra de maldição, todo olhar de maldição, tudo que foi lançado para abater, para prender, em o nome de Jesus, seja cortado agora da vida de qualquer uma dessas pessoas. Ah, meu Deus, que a tua paz entre em cada casa, e que cada casa agora receba a tua unção, a tua proteção, para que o inimigo não entre, não acesse. E eu oro agora pelas pessoas que estão presas, aprisionadas, pessoas que nos assistem, nos ouvem, de prisões literais, de presídios, em o nome de Jesus, que a tua bênção, tu que és o nosso Criador, é amor, é justiça. Ah, meu Pai, entre agora nesses corações, traga paz e traga a certeza de que a tua libertação já aconteceu, já começou, e um tempo novo e extraordinário essas pessoas vão viver, longe de toda prisão, de toda amarra. Eu jogo por terra agora toda amarra na alma, no espírito, no corpo. Cai agora por terra, em o nome de Jesus. Se há um nome que é sobre todo nome, este é o nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro, e eu já agradeço por essas bênçãos recebidas. Eu abençoo este copo com água. Ah, meu Pai, seja um ato profético de bênção e de cura para essa vida agora, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia.